Com a globalização das economias, só quem tiver qualidade sobreviverá. Produzir com qualidade tornou-se um dever do Estado, das empresas e instituições, de todos nós. A qualidade certificada no âmbito do Sistema Português da Qualidade é a melhor garantia que os consumidores podem exigir em qualquer produto ou serviço. E por isso, é preciso ter atenção a estes símbolos. As marcas do Sistema Português da Qualidade. Qualidade. Um dever de todos, porque é um direito nosso. Bem, isso é qualidade, é uma coisa boa, não é? A qualidade de vida é as pessoas andarem no metro sem se empurrarem umas às outras. A nível de consumidor, pretendemos sempre o melhor, não é? Qualidade, boas coisas, bons produtos. É importante. É preciso primeiro a educação, para termos qualidade. E depois, instrução. Eu acho que sem essas duas coisas não é possível haver qualidade. As pessoas gostam de qualidade, não gostam de um produto com qualidade que tenha sucesso. A qualidade é qualquer coisa que não se lhe altere o seu estado e mantém a sua originalidade. É uma pessoa viver bem e com saúde. Quando interrogados sobre o que é a qualidade, cada consumidor tem uma opinião difusa e vaga. No entanto, todos demonstram ter dela uma noção subjetiva. No campo da moda, por exemplo, é difícil definir objetivamente o conceito da qualidade. Hoje é corrente as pessoas escolherem tecidos com um aspecto amachucado. De facto, algumas tendências recentes da moda elegeram estes tecidos para transmitir a quem os usa um ar informal, descontraído e ativo. Famosos costureiros masculinos afastaram-se decididamente das calças impecavelmente vincadas. Afinal, podemos perguntar, o que é que caracteriza um fato de boa qualidade? Para nós, um fato de qualidade é um fato que tenha, além de um bom tecido, uma boa qualidade de tecido, um bom padrão e que, sobretudo, para o estilo de casa que nós temos, que é uma loja muito clássica e das quais temos um atendimento personalizado, as tonalidades que, de uma maneira geral, estejam em moda, mas dentro do nosso estilo, que é o estilo clássico. E para isso, mas não, só isso não chega. Também o após-venda, para nós, consideramos isso também um produto de qualidade. Eu penso que há três aspectos que são muito importantes e que há que ter em conta. Um deles, que é o início de tudo, não é a escolha dos materiais. Não só aqueles que se vêem mais, como os que estão dentro de uma peça e que são igualmente importantes. Os forros, as crinas, as telas, isso tudo é muito importante. Depois, a seguir, há que ter um trabalho exaustivo na construção da peça, no desenho, novas formas, às vezes que aparecem segundo novos materiais, a partir daí arranjar novas técnicas de confecção. Há aspectos que não constam às vezes do manual da costura mais clássica e que precisamente podem dar origem a novas formas, a novas interpretações. E posteriormente todo o trabalho da confecção e de ultimação dos acabamentos são também importantíssimos. São estas opiniões baseadas nas preferências, nos gostos e na experiência de cada um que dão corpo àquilo que podemos chamar de qualidade subjetiva. Outro bom exemplo relaciona-se com os produtos alimentares. Esta banana é verde, longa e não apresenta manchas superficiais. Para muitas pessoas, este é o aspecto ideal de uma banana. Preferem uma banana assim a outra qualquer, como por exemplo esta banana, que é muito mais pequena, amarelada e com algumas pequenas manchas superficiais. O que é um facto é que muitos consumidores preferem estas outras bananas, quer pelo seu sabor diferente, quer pela sua textura. Um sumo reconstituído a partir de polpa à qual se junta água, como este que podemos observar em pleno processo de produção, não pode ser vendido com a designação de sumo natural. Esta proibição não significa que o sumo manipulado seja inferior a um outro sumo que é produzido sem alterações, como por exemplo aquele que se obtém quando esprememos uma laranja. Reconhece antes o direito do consumidor a uma informação plena sobre os produtos que adquire. A cada um, portanto, a sua qualidade. A tecnologia industrial está associada aos princípios e métodos da nutrição humana. Por exemplo, prefere um sumo industrial, vai ver que a sua qualidade, a nível de valor calórico e nutricional, bem como a sua durabilidade e higiene, estão asseguradas. Se prefere um sumo natural,
Por exemplo, o tradicional sumo de laranja, rico em fibras, isento de corantes e conservantes, é uma ótima opção também. Mas cuidado, no momento que o preparar, tenha atenção à sua higiene e beba logo possível, pois, à medida que o tempo passa, ele também perde as suas propriedades. Com certeza que hoje em dia, muitas vezes, recorremos aos produtos industriais, mas garanto-lhe que, entre um sumo industrial e um sumo natural, a sua saúde está sempre assegurada. Todos estes exemplos refletem a qualidade subjetiva que cada produto tem para quem o consome. Mas a qualidade é um conceito objetivo enquadrado dentro do Sistema Português da Qualidade, SPQ. O IPQ, Instituto Português da Qualidade, é a entidade gestora deste sistema que integra um vasto conjunto de regras, normas, procedimentos e metodologias que permitem medir e testar a qualidade dos produtos e serviços que consumimos. Igualmente, no âmbito do SPQ, são acreditadas as entidades que garantem com independência, rigor científico e credibilidade o respeito das leis, dos regulamentos, das diretivas e dos procedimentos relativos à demonstração da qualidade dos organismos de inspeção e certificação. Para que se atinja a qualidade objetiva, o Sistema Português da Qualidade está assente em 3 pilares fundamentais ou subsistemas: normalização, metrologia e qualificação. A normalização para muitos é interpretada como a imposição de regras rígidas que condicionam a produção e o consumo de bens e serviços. Mas não é assim. Sem ela, o nosso cotidiano seria muito mais complicado e difícil. Com o advento da Revolução Industrial, a normalização transformou-se num instrumento fundamental do progresso e da inovação tecnológica. Vejamos como se processou a normalização dos carris dos caminhos de ferro. Os materiais utilizados, a sua resistência, a capacidade de carga foram evoluindo ao longo dos tempos, num processo que começou em Inglaterra. É efetivamente na Inglaterra que se dão os primeiros passos no sentido dessa normalização, dado que com a Revolução Industrial se pretende enfim, tirar partido da normalização até do carril, do ponto de vista de economizar em custos de produção, em peças de reserva e de proporcionar ganhos também no transporte de pessoas e bens. Ao longo do tempo, como disse, o carril começa a ser produzido em perfis fracos, digamos assim, de pequeno porte, e ao longo do tempo vamos assistindo a uma produção de perfis cada vez mais fortes, até que na atualidade temos, como se pode ver neste mostruário, 2 perfis de carril que são os normalizados hoje em todo o mundo. Designam-se por o IC54 e o IC60. O IC54 e 60 tem a ver com o seu peso por metro, e o IC, porque é a União Internacional de Caminhos de Ferro, o IC que normaliza este tipo de produtos ferroviários. A relação custo-qualidade de uma vulgar cadeira seria mais desvantajosa para o consumidor se o seu processo de fabrico e de controle de qualidade não obedecesse a normas internacionais. Por outro lado, esta fábrica, em Rebordosa, dificilmente atingiria elevados níveis de produtividade e as suas cadeiras não conseguiriam competir no exigente mercado europeu. Observamos um facto curioso. As pernas das cadeiras obedecem todas às mesmas especificações de altura e encaixe. Se assim não fosse, ou cada conjunto de pernas servia apenas para uma cadeira, obrigando a marcar os conjuntos para saber o que pertence a quê, ou então exigiria retoques finais, o que significa custos adicionais. Existem outros inúmeros exemplos da normalização que muitas vezes nos passam despercebidos. Desde o formato das folhas de papel, às fichas e extensões elétricas, às lâmpadas e ao equipamento informático, por exemplo. À normalização está sempre associado o conceito de interoperabilidade. Quando tem de comprar uma vulgar lâmpada, daquelas que usa em sua casa, certamente que não vai preocupar-se em saber se a marca escolhida garante que a sua nova lâmpada pode servir no seu candeeiro. É claro que vai escolher a marca pelo preço ou pela durabilidade. Porquê? Porque as lâmpadas de qualquer fabricante satisfazem normas que garantem que efetivamente encaixam nos correspondentes suportes. Existem distintos tipos de casquilho, mas cada um obedece a uma norma que as lâmpadas igualmente respeitam.
A isso chama-se a tal palavra complicada: interoperabilidade. Se comprou um computador pessoal, certamente não foi obrigado a comprar uma impressora produzida pelo mesmo fabricante. É normal até comprarem-se equipamentos de marcas distintas por haver a priori a garantia de o computador de uma marca poder ser ligado a uma impressora de outra marca. Para chegar a este resultado, os fabricantes tiveram de se pôr de acordo sobre a norma de interface entre os equipamentos. É a esse processo de envolver as partes interessadas numa especificação das condições a aplicar que se dá a designação de normalização. A normalização teve igualmente um papel decisivo no progresso da economia mundial através da uniformização de diversos equipamentos essenciais para a carga e o transporte de mercadorias. Os contentores estão normalizados em todo o mundo. Esta normalização é fundamental para o comércio internacional. De facto, na realidade atual do comércio global, um contentor pode viajar num barco desde Hong Kong até ao Porto de Lisboa e daí seguir de comboio ou de caminhão para muitos outros destinos em Portugal ou no estrangeiro. A normalização, neste caso dos contentores, é fundamental não apenas para os operadores de transportes, mas também para as indústrias que fabricam os comboios e os caminhões, para as autoridades que regulam o trânsito e até para os consumidores finais. A normalização tem reflexos imediatos na operacionalidade e nos custos de uma atividade que não conhece fronteiras. Estas três letras, ISO, ISO, são a sigla da Organização Internacional de Normalização, fundada em 1947. ISO, em grego, significa igual. Atualmente, a ISO integra 90 membros, 72 dos quais são organismos nacionais de normalização, como o Instituto Português da Qualidade. Em conjunto, aqueles organismos elaboram as normas e as especificações que servem de referência às leis e regulamentos elaborados pelos governos e parlamentos dos diversos países, aumentando assim o grau de uniformidade e interoperacionalidade de bens e serviços a nível mundial. Para que a qualidade de um produto ou serviço possa ser garantida, são fundamentais os padrões e os sistemas de medida consubstanciados numa ciência, a metrologia, outro dos pilares essenciais do sistema português da qualidade. Desde a Idade Média, Portugal foi um dos pioneiros na utilização de instrumentos de medida. No século passado, foi cofundador da Convenção do Metro e aderiu sucessivamente aos acordos internacionais que estabelecem os padrões metrológicos hoje adotados em muitas partes do mundo. A metrologia, o ato de medir, é fundamental para a defesa económica dos consumidores. Quando abastecemos um veículo com combustível, acreditamos que pagaremos o preço correspondente à quantidade de produto que vamos adquirir. E como é que temos essa certeza? Através dos serviços de metrologia, prestados por diversas entidades acreditadas pelo IPQ e que asseguram a confiabilidade dos instrumentos de medida. Quando esses instrumentos são instalados, é efetuada uma primeira verificação, que consiste basicamente em verificar se o instrumento está aprovado pelo Instituto Português da Qualidade e se esse mesmo instrumento corresponde ao modelo que efetivamente está aprovado. Seguidamente, são feitos ensaios, são feitos 2 ensaios, um ao caudal mínimo, com um recipiente de volume graduado de 5 litros e outro ao caudal máximo, com um recipiente de volume graduado de 20 litros. Portanto, 2 ensaios, um para cada caudal. As tolerâncias que aqui são regulamentadas são para a verificação periódica de mais ou menos 0,5% e para a primeira verificação, ou seja, nesta circunstância em que os instrumentos são novos, de cerca de mais ou menos 0,3%. Ou seja, em nenhum dos ensaios, num dos ensaios, pelo menos, não pode exceder 0,3% da quantidade medida. Depois de se verificar que o resultado dos ensaios é satisfatório, o equipamento é selado nos pontos previstos com arame e selo de chumbo e é colocado no visor para o público poder certificar que o instrumento está aprovado, uma vinheta com os 2 últimos dígitos do ano.
No Laboratório Central de Metrologia instalado no IPQ, são efetuadas outras operações que garantem a fiabilidade das medições de diversos instrumentos que, mais ou menos intensamente, fazem parte do nosso dia-a-dia. Neste laboratório efetuamos alguns dos ensaios que permitem determinar a conformidade dos instrumentos de pesagem com as especificações técnicas da norma europeia 45.501. Vamos começar com o ensaio de pesagem em que se determina a diferença entre a indicação do instrumento e o valor da massa da referência. O ensaio de excentricidade permite determinar a variação da indicação do instrumento em função da posição da carga. Neste ensaio pretende-se determinar a variação da indicação com o desnivelamento do instrumento de pesagem. Neste equipamento simula-se ainda o funcionamento em vida útil do instrumento com a colocação de 100.000 vezes da mesma carga. Os alcoómetros, vulgo balões, são classificados em duas categorias. Os que detectam, como este, e os que medem, como aquele. Os que medem são submetidos a um conjunto de testes e ensaios prescritos em lei. Um deles, o teste da exatidão, consiste em verificar a diferença entre o valor prescrito nesta garrafa e o valor medido no aparelho. Este valor é considerado valor convencionalmente verdadeiro porque faz parte de um conjunto de padrões internacionais. Este conjunto de equipamentos permite determinar os padrões nacionais que vão ser utilizados para calibrar os instrumentos que medem os gases de escape dos veículos automóveis. São eles o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e os hidrocarbonetos. Os valores que são fornecidos nas garrafas são considerados fiáveis porque resultaram da comparação entre as medições obtidas por estes instrumentos e por outros que são obtidos em diferentes regiões do globo. Nesta empresa da indústria farmacêutica, podemos observar o cuidado e o empenho colocados na pesagem dos princípios ativos que compõem um medicamento. Qualquer imprecisão poderia revelar-se fatal. Por isso, esta operação é feita com balanças que pesam microgramas. Este é mais um dos domínios onde a metrologia se revela fundamental para a sociedade em geral e para os cidadãos em particular. Desta fábrica saem para todo o mundo caixas de velocidades e componentes para motores que vão fazer parte integrante de automóveis que circulam todos os dias, a todas as horas, nas estradas. Estas caixas obedecem a rigorosos processos de fabrico, nos quais a metrologia tem uma intervenção de relevo. Todas as peças mecânicas devem respeitar o intervalo de tolerância dimensional com que são projetadas. Produzir peças fora deste intervalo prejudica o funcionamento da caixa de velocidades e põe em causa o bom funcionamento dos veículos e até a sua segurança. Estamos inseridos numa unidade de produção de caixas de velocidade da fábrica de Cacia. Caixas de velocidade essas que dentro do automóvel e em constante movimento de peças relativas é-nos extremamente importante o controle dimensional dessas peças. Temos, por exemplo, esta máquina aqui que nos ajuda a controlar dimensionalmente e, paralelamente, temos um laboratório de metrologia acreditado pelo IPQ que nos ajuda a fazer também esse trabalho. Estamos a assistir a uma medição de uma circularidade na máquina que chamamos de máquina de feitos de forma. Conseguimos verificar que a peça não é perfeitamente redonda. Conseguimos medir aqui até ao centésimo do micron. Na indústria eletrónica, os processos de fabrico impõem padrões de medida com uma precisão de quase 100%. Isto só é possível numa sala limpa, ou seja, uma zona que tenha níveis de contaminação próximos do zero. Uma sala limpa é uma zona com a atmosfera e temperatura controlada. Este sítio onde nós estamos agora é uma sala limpa de classe 100, que quer dizer que nós temos menos de 100 partículas por pé cúbico, com dimensões superiores a 0,3 micron. A zona onde fazemos a litografia óptica será uma sala limpa de classe 10, ou seja, temos menos de 10 partículas por pé cúbico, com dimensões superiores a 0,3 micron. A atividade que aqui se realiza no laboratório de INESC tem 3 fases. Uma delas
portanto, a fabricação de ASICs, circuitos integrados de aplicação específica. Neste caso, estamos a falar de circuitos integrados, por exemplo, para um escantador, para uma máquina fotográfica, para uma câmara de vídeo, que são feitos em pequenas séries, em prototipagem. Uma segunda aplicação são cabeças para computadores, cabeças de gravação magnética ou para gravação em banda magnética. Uma terceira aplicação que está a ser realizada são transistores de filme fino para aplicação em displays, por exemplo, nos mostradores de computadores portáteis, por exemplo. Esta máquina permite-nos saber a contaminação em partículas que temos em cada fase do processo sobre cada bolacha. Por exemplo, nós vamos pôr metal numa bolacha, não queremos que o processo de processação ponha mais de 30 partículas por bolacha, com dimensões superiores a 0.3 ou 0.5 microns. Esta máquina dá-nos um histograma das partículas que vêm com cada processo. No setor das obras públicas, a ciência de medir é de capital importância para o sucesso de qualquer empreendimento, através de cuidadosos testes, ensaios e operações de inspeção e de verificação. Grandes e complexas obras de engenharia, como pontes, barragens e autoestradas, recentemente realizadas em Portugal, são excelentes exemplos sobre a importância da metrologia enquanto pilar essencial para garantir a qualidade na execução de qualquer projeto. Na construção da ponte Vasco da Gama, por exemplo, a metrologia atingiu níveis de sofisticação absolutamente surpreendentes. A colocação dos pilares da ponte, que assentam no leito do Rio Tejo, foi feita a partir de dados obtidos via satélite, que permitiram medições milimétricas. Welcome to the Ponte Vasco da Gama. My name is Steve Kennedy. I am the topographic manager for the construction phase of the bridge. I have been asked to inform you as to why we chose the satellite system for controlling the implantation of the piles for the bridge piers. As you see behind me, the south margin is 10 kilometres away from us, so to do it by the traditional means would be impossible. We have an accuracy in the specification of approximately 10 centimetres for the positioning of the piles. By traditional methods on the land, we achieved about 7 centimetres, but on the river, using the global positioning system, we have achieved 3 centimetres. Each pile was manoeuvred into position by a floating barge, and we had 2 GPS receivers on the barge, which we knew the geometry of the baseline between them and the geometry to the actual pile gates. Now, from that, we were able to position the piles for the driving and control the position and the plumb of the piles during the drive. After the piles were driven, we again by GPS methods surveyed the final pile for position and manufactured a drawing incorporating the errors of the drive, and we fabricated the caissons to accommodate this difference, this position. The satellite system is a black box technology. In other words, we have no control over the actual how the receiver works, but how we actually use the system. One of the methods of satellite surveying is by real-time kinematics. This is some of the equipment for the real-time kinematics. We have the antenna, which receives the satellite signals. We have the data logger, which controls the data. And then we have the backpack, which contains the receiver and the telemetry radio. The real-time kinematics works by placing one receiver transmitter onto a base station where we know the true coordinates of, and we know then we know the difference between the GPS errors and real position, and we transmit this by telemetry radio to the roving handset, which is what I'm wearing today. And we can go up to 15 kilometers away from the base station and still get approximately a centimeter accuracy for position. Representando investimento superior a 180 milhões de contos, nasceu aquela que já é considerada a obra do século em Portugal. Na sua execução, a metrologia desempenhou um papel crucial.
Em matéria de qualidade, o sinónimo de prevenir é a palavra ensaio. Ensaiar consiste em perceber como uma determinada matéria se vai comportar na realidade. Mas os ensaios, no caso das embalagens, por exemplo, integram uma outra vertente fundamental do ciclo da qualidade. Avaliar se um determinado produto se adequa à função para o qual foi concebido. O comportamento das embalagens é verificado no laboratório do Centro Nacional de Embalagens, acreditado pelo IPQ. Este tipo de precauções aplicam-se a muitos e variados tipos de produtos, embora com um destaque muito especial nos produtos alimentares. A qualidade está indissociavelmente ligada à proteção da saúde dos consumidores. O controle laboratorial da qualidade dos produtos alimentares é feito por especialistas e entidades acreditadas pelo IPQ. As análises aos produtos alimentares que nós aqui fazemos são feitas sempre ou a pedido dos clientes, e há clientes com os quais nós já temos um plano de trabalho e portanto, são análises chamadas análises de rotina, ou são análises não rotina, mas em que o cliente pretende saber o que é que se passou durante a fabricação do produto, se o produto está ou não fabricado segundo normas de garantia e de segurança. Portanto, as análises feitas aos produtos alimentares têm uma dupla finalidade: dar segurança ao consumidor, sabe que comprou um produto são, que não vai de maneira nenhuma prejudicá-lo, quando são feitas análises para dar confiança ao fabricante e dão-lhe a ideia de como correu a sua linha de fabrico, que correu bem e, portanto, ele tem confiança no seu processo, que o seu processo está correto. Para além dos ensaios e análises do controle da qualidade dos produtos em laboratórios acreditados pelo IPQ, outra das vertentes que integra o ciclo da qualidade consiste na inspeção. A defesa dos direitos do consumidor relativamente à segurança de diversos produtos que utilizamos todos os dias é tida em linha de conta. Aqui no nosso centro verificamos que existe uma taxa de reprovação na casa dos 20%, sensivelmente, entre 18% a 22%. A causa principal de reprovação são os travões, que normalmente reprovam em média 20% a 22%. De seguida vem o órgão de luzes, que reprova também 20%, 19%. Em seguida, os gases, que reprovam 17%, sensivelmente, dos veículos. Os veículos que mais reprovam são os reboques e semi-reboques, normalmente, e os veículos que mais reprovam também na globalidade são os veículos de idade média. Os veículos mais novos e mais velhos não tanto. Já vimos a importância de dois subsistemas do SPQ, a normalização e a metrologia, enquanto ferramentas essenciais da qualidade, num sentido lato. Vamos agora falar do terceiro, a qualificação. Este subsistema integra duas funções distintas, mas complementares: a acreditação e a certificação. A função acreditar cabe exclusivamente ao IPQ, enquanto gestor do Sistema Português da Qualidade. Através da acreditação, é reconhecida a competência de uma entidade, um instituto, uma associação, um laboratório, para executar uma determinada função, confirmada por um símbolo. Certificar consiste em avalizar de forma credível a conformidade de uma entidade, empresa, produto, serviço ou pessoa, face a documentos de referência precisos. Cumpridos todos os requisitos exigidos pelas normas ISO 9000 ou ISO 14000, essas entidades obtêm a certificação através da obtenção de um símbolo ou marca. Vejamos agora o percurso que uma empresa tem que percorrer até obter a certificação ISO 9000. Após a fase em que verificamos, digamos, a maneira como o sistema da qualidade da empresa está documentado e até que ponto é que isso cobre os requisitos da norma, preparando as nossas próprias checklists ou listas de verificação, damos início à auditoria na empresa. Numa primeira fase, verificamos com a empresa, acordamos ou ajustamos o plano de auditoria previamente enviado com os responsáveis da empresa, esclarecemos o âmbito da auditoria, a norma de referência. Posteriormente, tudo isto feito, damos, digamos, início à execução prática da auditoria, com recurso à entrevista direta, com o objetivo de verificar até que ponto é que aquilo que está descrito documentalmente está realmente implementado no terreno.
Faz favor. Obrigado. Então, quais seriam os próximos passos? Muito bem, nesta fase ficam com as notas que foram registadas. Podem começar a ponderar as ações corretivas e preventivas que entenderem tomar. Nós, no espaço de 15 dias, entregaremos ao organismo certificador, à ABSER, o nosso relatório do curso desta auditoria. A ABSER fará seguidamente o envio desse relatório, solicitando o envio, por vossa parte, do plano de ações corretivas e preventivas que entenderem tomar e, posteriormente, fará a análise dos dois documentos. Com o processo de certificação, a empresa ganhou muito. Começámos por identificar a necessidade estratégica da certificação, com o objetivo de atingir para a empresa uma maior competitividade, um maior domínio dos custos da não qualidade, um melhor serviço ao cliente e dar resposta também a clientes com necessidades mais complexas. Os benefícios da certificação devemos referir em 3 fatores: os clientes, a empresa e os colaboradores. Relativamente aos clientes, eles passaram a ser mais exigentes para connosco, o que de alguma maneira faz com que o nosso serviço também melhore e começarmos a ver com outros olhos mais numa perspectiva de parceiros. Relativamente à empresa, pensamos que melhorou a sua competitividade. Por um lado, porque os erros começaram a ser menores, porque o serviço começou a ser mais previsível. Relativamente aos colaboradores, teve também um impacto extremamente importante, porque a certificação é um reconhecimento por uma entidade externa. E quando a nossa empresa foi certificada, é também o reconhecimento do trabalho de cada pessoa no desenvolvimento do sistema de garantia da qualidade. Pensamos que a certificação fortaleceu a autoimagem de todas as pessoas que estiveram empenhadas e que pode perspectivar uma empresa de futuro para o século XXI. Podemos dividir as vantagens competitivas que a Africanos teve ao ser certificadas em 2 tipos de vantagens. As vantagens de curto prazo são as vantagens que são perceptíveis pelo consumidor final. O consumidor final, ao adquirir e consumir produtos tradicionais africanos, tem uma garantia de que esses produtos sofreram um processo de transformação com um mais rigoroso controle da qualidade alimentar, respeitando todas as normas de higiene e segurança alimentar internacionais. E, por outro lado, e bastante importante, é que a elaboração desses mesmos produtos foi realizada por técnicos altamente qualificados, com formação específica na área alimentar para a produção de produtos tradicionais. A função certificação, para além das empresas, abarca igualmente os produtos. A marca produto certificado é importante para o cliente, é importante para o fabricante. No caso da Uber, fazemos ensaios muito rigorosos a 100% do produto fabricado, na linha de montagem, ensaios de rigidez dielétrica, ensaios de funcionamento, para que o produto saia nas perfeitas condições, quer de segurança elétrica, quer de aptidão ao uso. Desde 1986, ano de constituição do Instituto Português da Qualidade, foram feitos enormes progressos na construção do sólido edifício que hoje dá pelo nome de Sistema Português da Qualidade. O SPQ e as entidades que dele fazem parte são instituições credíveis e prestigiadas no contexto económico e cada vez mais global em que vivemos. Produzem mais e melhor, são mais competitivas. Grande parte deste sucesso deve-se à evolução muito positiva que se verificou nos últimos anos relativamente à atitude dos consumidores portugueses face às temáticas da qualidade. Tradicionalmente, podemos dizer que os consumidores portugueses não têm sido muito exigentes relativamente à qualidade dos bens e serviços que adquirem. Inicialmente, a preocupação fundamental era o preço, mais tarde assistimos ao deslumbramento pela grande profusão de produtos que surgiram no mercado nacional. Contudo, mais recentemente, vimos assistindo a uma evolução positiva no sentido de os consumidores exigirem mais qualidade dos bens e serviços. Queremos que, ao longo destes anos de trabalho do Instituto do Consumidor, se tem contribuído para essa evolução positiva ao divulgar-se os aspectos fundamentais que o consumidor deve ter em conta na avaliação da qualidade dos produtos, por exemplo, a sua adaptação à função, os requisitos de segurança, a assistência à pós-venda ou, no caso dos serviços, as condições ou a clareza das condições de prestação desse serviço e a resolução de eventuais reclamações ou conflitos que possam surgir. Como vimos, a qualidade é diretamente proporcional ao grau de exigência dos consumidores. Se cada um de nós exigir todos os dias que os bens e serviços que consumimos tenham uma qualidade demonstrada e certificada pelas entidades que tutelam e integram o SPQ, estamos a contribuir para assegurar o futuro do país.
A preferência sistemática por empresas certificadas e por produtos certificados é geradora de emprego, de riqueza e de bem-estar para as gerações a quem cabe construir o Portugal do terceiro milénio. Com a globalização das economias, só quem tiver qualidade sobreviverá. Produzir com qualidade tornou-se um dever do Estado, das empresas e instituições, de todos nós. A qualidade certificada no âmbito do Sistema Português da Qualidade é a melhor garantia que os consumidores podem exigir em qualquer produto ou serviço. E por isso é preciso ter atenção a estes símbolos. As marcas do Sistema Português da Qualidade. Qualidade, um dever de todos, porque é um direito nosso.